volta. O programa Brasil Cristão desta segunda-feira está falando sobre a divina vontade, a espiritualidade da divina vontade. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a serva de Deus, Luísa Picarreta, a qual viveu toda essa experiência e trouxe isso para nós. Você está participando conosco, continue enviando a sua mensagem, mas antes quero dar um recadinho, Fernando, porque essa obra de Deus aqui, né? A Associação do Senhor Jesus, que mantém a TV Século XXI, é feita por você que é nosso sócio, você que colabora conosco. Né? E há tantos anos que você acompanha essa programação, que você tem sido fiel e de repente nós chegamos neste momento onde você não pode sair de casa, não pode ir ao banco, não vai na lotérica, né? Tá todo mundo se cuidando, se prevenindo e isso até tem entristecido seu coração, falando, não estou conseguindo doar, Drica, como é que eu faço? Nós já temos falado há algum tempo aqui sobre esse novo meio de você colaborar, que é o QR Code, que está aqui ó, no cantinho aqui da sua televisão. Você pode usar esse código. Esse código ele é ativado pelo seu celular. Você pega a câmera do seu celular, aponta aqui para o QR Code e ele vai aparecer uma tarja. Nessa tarja, você clicando nela, vai te direcionar direto para o site onde você vai poder fazer a sua doação sem complicação nenhuma. Ah, Drica, eu ligo a minha câmera, aponto, mas não funciona. Não tem problema. Você baixa um aplicativo chamado QR Code e aí, através desse aplicativo, você consegue fazer. Se você não tiver quem te ajude, não tiver jeito, sabe o que você faz? Você não é família aqui com a gente? Claro que é. Então, você liga para nós. 19-3871-9620, fala no call center, olha, eu quero contribuir aqui com o QR Code, mas não estou conseguindo. Me ajudem aí. As meninas e os meninos do call center vão ajudar você, tá bom? E Deus abençoe muito mesmo o seu coração pela sua generosidade e pela sua fidelidade de manter essa obra no ar, né, gente? Isso mesmo. Vamos fazer uma retomada daquilo que a gente conversou no primeiro bloco e aproveitar a presença do Padre Guido aqui para a gente falar a respeito da Divina Vontade, de Luísa Picarreta e assim por diante. Padre, nesse primeiro bloco a gente tentou lançar um voo panorâmico a respeito do contexto eclesial, aquilo que estava acontecendo no momento histórico no qual Jesus começa a falar com Luísa. E o século XX é marcado por guerras de proporções mundiais, muito sofrimento. Nós tivemos guerra cristeira no México, guerra espanhola, um monte de situações, um monte de páginas dolorosas. Por outro lado, nós temos a aparição de homens e mulheres como Luísa, místicos, e é o século onde florescem novas congregações, movimentos eclesiais, o Concílio Vaticano II, santos em cima de santos, e alguns chegam a dizer que o século XX é o século do Espírito, justamente por esse florescimento de graça, de vidas de santos e por aí vai. Nesse contexto, nós vemos Luísa Picarreta falando a respeito de uma graça que Deus concederia para que nós conseguíssemos viver. Ela chega a usar essa expressão, ela fala de um novo nível de santidade. E eu penso comigo, Padre Guido, naquela frase de São Paulo, quando ele diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque se é fato que o século XX, Drica, ia ser um século muito difícil, se é fato que, poxa vida, durante todos os santos tiveram que, vamos lá, padre, tiveram que lutar para viver a virtude da pureza, né? Para viver a pureza evangélica, a castidade, de acordo com o seu estado de vida. Mas eu acredito que neste século, acho que nunca se aplaudiu a promiscuidade como se aplaude a promiscuidade no nosso tempo, com tamanha agressividade e tantas outras coisas. O pecado é jogado diante do homem de hoje com uma agressividade e com uma facilidade. Realmente, eu acredito que há uma abundância de pecado. E por isso, acredito eu também, que o Senhor coloque à nossa disposição tantos meios para que a graça também seja superabundante. Não é verdade? Fernando, acontece o seguinte, a linguagem da pessoa humana
é uma linguagem que visa alcançar, em primeiro lugar, objetivos pessoais. Entrando logo no assunto, é usado inclusive o que está acontecendo nestes meses no mundo inteiro. Se dependesse de mim, você também, ou da Drica, não deveria existir nenhuma farmácia na esquina. Sim. Gostamos do nosso equilíbrio físico e gostamos de ter uma saúde perfeita, mesmo sabendo que nós temos limites. E mesmo sabendo, por exemplo, que o coronavírus não olha na cara de ninguém. Eu sou italiano, são mais de 170 padres faleceram de coronavírus nesses últimos 2 meses. Gostamos de ter uma visão pessoal positiva e, digamos, longe de qualquer, não digo obstáculo, mas um caminho com uma outra ótica de vista. Ao passo que a vontade de Deus não bate com esta aspiração humana. A vontade de Deus, que é soberana, leva por caminhos, tantas vezes, que a pessoa humana gostaria de não enfrentar. Estamos falando da Luísa Picaretta. 60 anos na cama, gente, não é brincadeira, é? Não é brincadeira, 60 anos. 60 anos com um desconforto físico e moral extraordinário. Padre, o senhor podia até aproveitar agora e falar o que ela tinha, né? Ela teve essa doença desde pequenininha? Sim, que começou ainda quando era criança, do ponto de vista, digamos assim, de cultura. Olha que a Luísa Picaretta, digamos, não teve esta possibilidade de estudar, frequentou somente o primeiro ano, com 6 aninhos de idade, mal sabia ler ou escrever. Todos os volumes que nós temos, 36 volumes, etc., né? Ela ditava durante o dia, porque era toda uma história que acontecia nas horas noturnas. Certo? Sim. Uma doença meio estranha, que obrigou esta jovem a enfrentar a dureza da cama e a ficar, isto também um pouco, não digo humilhante, mas constrangedor, né? Depender de tudo, dos outros em tudo. Era uma paralisia que ela tinha, Uma né? paralisia, porém com complicações, até na parte, por exemplo, do estômago. As refeições que ela tomava, a distância de 2, 3 horas, vomitava tudo. Isso diariamente. A única coisa que nunca vomitou foi a hóstia. Até que ela passou a viver só... Praticamente o alimento dela era exatamente a Eucaristia. Diante deste pormenor e diante também da fama que se criou ao redor, o apelido da Luísa na cidade de Corato até hoje continua sendo, em língua italiana, La Santina, a pequena santa. Era chamada assim. O bispo viu-se obrigado a permitir que diariamente um sacerdote da cidade de Corato celebrasse a Santa Missa no quarto ao lado do quarto onde estava a Luísa. Diariamente, portanto, tinha a celebração da Santa Missa. Ela se alimentava de Jesus. E, repito, a hóstia não era nunca vomitada. Agora, esta mulher que não sai da cama, que dita pensamentos de altíssima até teologia, a tal ponto, usamos agora a história como fonte de vida e de verdade, a tal ponto que depois da morte desta santina, a Luísa, os primeiros processos informativos que foram realizados dentro da diocese da cidade de Corato, etc., praticamente volumes em cima de volumes, uma linguagem meio diferente, muito diferente. E a igreja não conseguia entender. Foi aí que o bispo da cidade escolheu um sacerdote, olha, uma bela coincidência, sinto-me muito honrado em dizer isso, porque este sacerdote é fundador da minha congregação.
Santo Aníbal Maria de França, para que pudesse dar uma olhadinha aos escritos e submeter à apreciação do mesmo bispo se valia a pena ou não imprimir esses escritos. Até o ano 1927, quando o padre Aníbal faleceu, nós temos vários volumes aprovados pela Igreja com o carimbo chamado em língua latina imprimatur, ou nihil obstat, isto é, nenhuma dificuldade, isto é, o conteúdo está de pleno acordo com a fé. E temos essas publicações. Quando o padre Aníbal veio falecer, exatamente 20 anos antes da morte da Luísa Picarreta, que faleceu no ano 1947, o bispo não deu continuidade a uma revisão dos escritos. Não encarregou ninguém. Portanto, ficaram amontoados. Gostei muito da intervenção do Reinaldo, gostei muito, fiz questão de prestar muita atenção. Quando ele apresentou exatamente a força do Espírito Santo, né, que entra neste século de tantas inovações, de fundadores e fundadoras, de santos e santas, uma atrás do outro, entre aspas, na Itália. E muitos mártires. Mártires também, mártires. Exato. Até da castidade, temos uma Maria Goretti, bem naquela época também, menina só com 12 anos. Mas eu fiz uma reflexão. Como é importante conhecer a história. E acenou também ao Papa Leão XIII. Ótimo. Agora, quando nós recebemos a bênção eucarística com o Santíssimo, geralmente, logo após a bênção, tem aquela oração: bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, etc. Exato. Mas vocês sabem que até 60 anos atrás não tinha nenhuma invocação ao Espírito Santo? Olha. Quem introduziu bendito seja o Espírito Santo Paráclito foi Papa João XXIII, que é santo. Exato. Se fala de Deus Pai, se fala de Jesus Cristo, se fala de Nossa Senhora, se fala de São José e não se fala do Espírito. Olha, é bom, vale como estudo também neste nosso programa de hoje. Exato. É uma bela reflexão, mas alguém colocou exatamente diante do Papa esta dificuldade e o Papa teve que, de todo gosto, aprovar, digamos assim, a iniciativa de invocar exatamente o Espírito Santo. Sim. Porque é ele que anima a Igreja, né, mesmo diante de ventos contrários. Porque você, Fernando, acenou que o século da vida, 1865 até o 1947, foi marcado por 2 guerras mundiais. Exato. E ela enfrentou na pele a dureza de 2 guerras mundiais. Tremores de terra, sobretudo no sul da Itália, a terra dela. Certo? E ela pegou o crescimento todo do comunismo. Sim. Exato. Na Itália, inclusive, o Partido Comunista. Primeiros regimes totalitários, o nazismo e fascismo e comunismo também. Quindi um ambiente que não era favorável a uma meditação. Era mais favorável a uma filosofia de vida ou, me desculpe a expressão, mas é a verdade, a uma lavagem de cabeça, exato, de cérebro. Exato. De maneira que, de qualquer maneira, você dava a sua adesão a um estilo de vida que não dava depois de nada. Aí nasce o relativismo, né, padre? Pronto. Eu acho interessante, eu queria que a gente pudesse entrar um pouco, padre, na mensagem que Jesus passou a falar para a Luísa. A gente tem um VT que a gente vai mostrar aqui. Ele é bastante especial porque foi a primeira vez que se falou da Divina Vontade aqui na século XXI. E foi no Brasil Cristão com a Maria do Rosário. Olha isso. E eu tive a oportunidade de estar ali, né, porque eu servi ali como tradutor desse senhor, se chamava Thomas Fay, que faleceu esse ano, um homem muito santo, sem dúvida nenhuma, né, não tenho dúvida que ele está na comunhão dos santos agora.
E ele começa a falar, Padre Guido, a respeito da origem dessa separação da vontade divina e da vontade humana. Vamos assistir. Did the will of God that is done in heaven. E ele explicou para Luísa que se Adão e Eva tivessem feito a vontade do Pai como ela é feita no céu, That is in the beginning. isso no começo. But when Adam, he was responsible for the whole human race. Então, Adão era o responsável por toda a raça humana. When he disobeyed God and took and ate the forbidden fruit, Mas quando ele desobedece e come o fruto proibido, he removed himself from that very special gift that God had given them. ele tira a si mesmo daquela graça que ele tinha recebido de viver a vontade de Deus como acontecia no céu. And the gift that God had given them allowed them or enabled them to do the will of God as is done in heaven. E era o dom que ele tinha recebido de fazer a vontade de Deus como é feita no céu. So, following that big mistake of our first father Adam, Então, seguindo aquele primeiro grande erro dos nossos primeiros pais, né? he removed his human will from the divine will. Então ele houve uma desassociação da vontade ruptura. humana com a vontade de Deus. But he found out immediately from experience that the human will on its own Então, e a gente acabou percebendo que, pela nossa própria experiência, que a vontade humana por si mesma, lost the strength and the beauty of the divine will, ela perde a beleza, o brilho da vontade divina. and he became weak and vacillating and prone to evil. Então ela começa a se tornar fraca, vai em degradação, né, até se tornar má. And he would have to suffer death. E aí a gente acaba tendo que sofrer a morte. And of course, the human race received that bad part of Adam's inheritance instead of the good part that he should have had. Então, por causa disso, a humanidade recebeu esta herança adâmica, né, que era para ter sido a vontade do Pai, mas foi essa má herança que ele recebeu. So Jesus explained to Louisa that all the evil on earth is due to the separation of the human will from the divine will in the beginning. Então, ele explicou para Luísa, na experiência dela, que todo o mal que acontece na história da humanidade aconteceu porque a vontade humana foi desassociada da vontade de Deus. Eu fico até um pouco emocionado de ver, né? Realmente um homem muito santo, Padre Guido, um homem assim que tocou profundamente a nossa vida. A partir desse dia, o Padre Eduardo conheceu o Thomas Fay, o Padre Cláudio, e o Padre Eduardo foi profundamente impactado pela mensagem que ouviu deles, a tal ponto que tomou para si a missão de divulgar essa espiritualidade da divina vontade. Exatamente. Padre, o Thomas Fay falava ali do momento no qual passou a existir mais de uma vontade, né? No paraíso. Estava a vontade de Deus e, por enganação do inimigo, da serpente, eles sucumbem e aí nós temos uma divisão, né? Uma separação. Queria que o senhor falasse um pouco de qual era esse estado, né, de Adão e Eva, esse estado chama na teologia de préter-natural. Perfeito. Né? Que, na verdade, como Deus nos criou para ser, antes do pecado original. O plano piloto. O plano original. Em primeiro lugar, né, acho que todo mundo tem a Bíblia em casa. É suficiente abrir o primeiro capítulo e o versículo 26, quando se fala da criação da pessoa humana. Interessante notar que o mundo foi criado, de acordo com a linguagem bíblica, antes da pessoa humana. E o verbo que é usado em língua aramaica parece como um verbo passivo. Faça-se. Faça-se o céu, a terra, os astros, a lua, o sol, os animais, as árvores, os animais que voam, os animais da terra, os animais dentro da água. Faça-se, faça-se, faça-se.
Quando chega o momento de criar a pessoa humana, o verbo não é faça-se, mas façamos. Que É lindo. no plural. É no plural. Façamos, para dizer que para criar a pessoa humana, há uma intervenção direta de Deus. A tal ponto que Deus, colocando algo de si mesmo na pessoa humana, doa também características que não quis dar aos demais seres. Por exemplo, a inteligência, a vontade e a liberdade. Padre, Deus fala cada um segundo a sua espécie, cada um segundo a sua espécie. E para o homem ele não fala segundo a sua espécie, né? Exato. Fala Né? imagem e semelhança. Essa minha imagem e No semelhança. plural, minha. segundo a nossa imagem, a nossa Sim, semelhança. façamos no Façamos. plural. Que lindo. Agora, estas três qualidades, inteligência, vontade e liberdade, que não quis dar para os demais seres humanos, mesmo criados antes do homem, levam a uma consequência lógica. Caso prático, o passarinho que está voando neste momento continua fazendo o seu ninho como milhões de anos atrás e não pode modificar o seu instinto. Ao passo que para a pessoa humana, até o modelo mais sofisticado de computador, daqui a 2 meses será superado por outro Exato. modelo mais sofisticado ainda. Exato. Por quê? Porque usamos a inteligência. Agora, estes dons gratuitos que Deus deu para a pessoa humana e num tempo até anterior, quem sabe, não falamos a palavra de anos, mas em tempos anteriores, deu também aos anjos, numa dimensão até superior, notamos que, seja os anjos, como também a pessoa humana, receberam sinais de dar uma resposta a Deus. E esta resposta não foi de acordo com a vontade divina. Eis porque, diante dos anjos, nós temos, por exemplo, os anjos que se rebelaram contra Deus e não temos, teologicamente falando, uma prova de qual foi esta tentação, digamos assim, o que eles sofreram. Teologicamente, se dá grande valor, por exemplo, a um pensamento muito válido que afirma que Deus mostrou para os anjos o mistério da encarnação do Filho. E pediu para os anjos de adorar a Jesus. E foi aí que os anjos, com uma inteligência superior, se dividiram. Porque adorar a Jesus como Deus, sim, mas Jesus também tem natureza humana, seria inferior a eles. Por isso, aconteceu o que nós conhecemos pela teologia e pela Bíblia, que foram expulsos do paraíso. Agora, este fato de não humilhar-se diante de um Deus, leva a pessoa humana, devido ao pecado cometido na ordem, a repetir a mesma dose. O demônio diz para Eva, se você comer deste fruto, você será como Deus. Isto é, você ocupará um lugar que não te pertence. Eva cai. Ainda no primeiro livro da Bíblia, os homens querem construir e começam na obra uma torre para chegar até no paraíso. Confusão dos idiomas, Babel. Sim. Isto é, o fato de ocupar um lugar que não cabe à pessoa humana na sua natureza. É porque precisamos sempre viver amparados pela graça de Deus. Claro que Deus respeita a liberdade da pessoa humana. Nós podemos rejeitar a graça de Deus até o último instante da nossa vida. Como também podemos adquirir a graça de Deus até no último instante da nossa vida. Sim. Certo? Padre, diante disso que o senhor está colocando, eu gosto de falar assim, que a partir desse momento começou-se a descaracterização do ser humano. Aquilo que era para ser imagem e semelhança de Deus começa a se descaracterizar. E chegamos no ponto que chegamos até hoje.
E aí, quando a gente olha para a serva de Deus, Luísa Picarreta, e Jesus revelando a ela esse meio, esse caminho, então a gente entende-se que é possível nos caracterizarmos de novo e nos tornarmos aqueles filhos que Deus sonhou que nós fôssemos. E então, qual que seria, Padre, a mensagem de Jesus para Luísa Picarreta, como viver na divina vontade hoje, nos tempos de hoje? Certo. Uma bela pergunta que você está fazendo, que merece, naturalmente, uma resposta muito objetiva. Eu cumpro fielmente a vontade divina quando procuro estar sempre em sintonia com Ele. O caminho que Deus traça na minha vida não bate 100% com as minhas aspirações. Não bate. Aí é nessa hora que não bate onde eu vou escolher. Exato. Eu vou fazer o que Deus está me pedindo, que não é tão prazeroso assim, Tá? ou vou seguir o meu E caminho? olha que Jesus, na sua natureza humana, passou também por isso. Até na última e mais dramática noite da sua vida, ele chegou a dizer, se for possível, passe este cálice de amarguras. E sentia como homem dentro de si o que estava para acontecer aquela noite e no dia seguinte. Mas acrescentou, seja feita a tua vontade, não a minha. Agora, quando nós aceitamos a divina vontade, teremos sempre, e volto a repetir esta palavra, sempre a força até de enxugar as lágrimas na hora da tristeza. Sim. Padre, o senhor poderia falar então como é que nós vamos viver os 3 fiat, né, Fernando? Porque a divina vontade, isso que a Luísa Picarreta trouxe para nós, ele está no faça-se. Né? No primeiro fiat, no segundo fiat, no terceiro fiat. Qual é o primeiro fiat? A criação. Faça-se. Faça-se. Primeira página da Bíblia. E logo a natureza obedece. Padre, a criação era mesmo necessária? Não. Deus poderia não ter criado. Pois é. Entendeu? Pelo contrário, a natureza obedece e se cria este aspecto, né, do mundo. Um aspecto muito limitado, mesmo tendo passado milhões de anos de história, porque o nosso conhecimento que se desenvolve cada vez mais, mas nunca é completo. Até o conhecimento da pessoa humana é inacabado. Mas faça-se, Deus continua esta obra maravilhosa, a linguagem de Jesus. O agricultor, o semeador, planta a sementinha, vai, deita, levanta, e tem a ação do sol, da chuva, do tempo, do dia, da noite, e aquela semente cresce sem pedir licença para ninguém. E a gente vê aí aquilo que Deus falou lá no começo da criação, né? Submetei todas essas coisas. Então a natureza ela se submete ainda hoje ao homem. Né? Perfeito. Na hora de criar o homem, a ordem específica que Deus dá, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. É uma ordem específica que Deus dá para a pessoa humana, certo? É que quando se fala tantas vezes do apego demasiado aos bens da terra, diz, mas Deus é contrário às riquezas. Não. A terra é um bem a serviço da humanidade. Deus é contrário ao apego demasiado e exagerado, até o ponto que qualquer bem material ocupa o primeiro lugar na vida da pessoa. O mau uso das coisas criadas, né, Exato. Padre? Nós entramos no contexto desta expressão, no contexto da Luísa Picarreta, ela experimentou o nascimento do comunismo, dos 2 regimes totalitários, fascismo e nazismo. Imanentismo puro. Pronto, exato. E não tinha mais espaço para Deus. Exato. Não tinha. E depois o que acontece, porém? Se você chega no topo de um monte,
você não coloca a sua casa lá em cima. Você vai descer. Isto é, não será nunca uma conquista humana a dar uma total satisfação a uma pessoa se falta Deus. Aí pega Lenin, Stalin, pega Hitler, pega Benito Mussolini da Itália e pronto. Pega o Saddam Hussein, pega todas estas pessoas que talvez tiveram aqueles 15 minutos de fama excessiva e depois, não tendo Deus, acabaram. Sim. E hoje a falta de Deus é uma falta fundamental na vida religiosa e espiritual da pessoa humana. Sim. Este é o primeiro fiat. A natureza obedece de uma maneira cega, mas perfeita, porque bate perfeitamente com a vontade de Deus. É porque até a voz do Papa e das autoridades, por exemplo, poucos meses atrás, quando tivemos até os incêndios na floresta amazônica, o mundo inteiro ficou revoltado, porque é o pulmão do mundo. É um bem natural que Deus coloca a nosso serviço, até para respirar melhor. Como é que vai inventar de incendiar esta terra? Entenderam? E aí entra também o tema do desprezo da divina providência, do consumismo, sim, da moda, da pessoa que ocupa o lugar que não é dele. E aí se transforma a igreja, por exemplo, desculpe a senhora, em um desfile de moda feminino, sim, especialmente no ocasião de casamentos. Não existe mais um Deus com a letra maiúscula. São os graves perigos que nós podemos cair quando Deus não ocupa o primeiro lugar. Exato. E tudo isso está dentro do primeiro fiat. Do primeiro fiat ainda. É. Depois temos o segundo, que é o fiat da redenção. Aí começa um capítulo novo, marcado em primeiro lugar por Nossa Senhora, que disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim de acordo com a sua vontade. Este fiat de Maria, fiat em língua latina, significa seja feita a vontade divina, é praticamente o sim de Maria faz com que nós ganhamos o Salvador. Por isso, tudo começa com uma página mariana, Evangelho de Lucas, primeiro capítulo. Certo? E aí nasce. Maria aceita plenamente a vontade de Deus. E o evangelista Lucas, por 2 vezes dentro de uma página, repete a mesma frase. Quando Maria recebe, desculpa a expressão, uma facada no coração, certo? É porque está escrito assim, Maria guardava tudo isso no seu coração, sem reclamar. Sim. Quando o velho Simeão disse, uma espada vai lhe traspassar o coração. Na página seguinte, quando Jesus já está com 12 anos, e lá em Jerusalém fica por 3 dias, né? E Maria entra em desespero, mas encontra Jesus e, novamente, a mesma frase, e Maria guardava tudo isso no seu coração. Isto é, não é fácil entender a vontade divina, mas se nós temos humildade, entendemos que aquele é o caminho que o mesmo Jesus escolheu para alcançar o objetivo de resgatar a humanidade inteira. Sim. Jesus não escolheu o caminho da salva de palmas, dos elogios, uma bela coroa em cima da cabeça, não. Escolheu o caminho do sacrifício. Ele chegou a dizer, até no entardecer, olha, até os passarinhos estão voltando para o seu ninho, e eu, que sou filho de Deus, não tenho nem um travesseiro para reclinar a minha cabeça. São palavras de Jesus. Sim. Entenderam? Aquele dia que todo mundo voltou para casa de barriga cheia, porque havia comido bem o pão e o peixe, fazendo cada comentário, chegando em casa, imagina naquelas casas, ninguém dormiu naquela noite. No dia seguinte, todo mundo foi novamente à procura de Jesus, pensando que Jesus repetiria a dose, faria mais um milagre. Não. Jesus começou a falar de um outro pão que alimenta de verdade.
E ao término da sua jornada, todo mundo foi embora. E Jesus chegou a soltar aquela frase para os seus apóstolos: vocês também vos quereis ir embora? Ou seja, o segundo fiat é a redenção. E aí Jesus nos ensina até onde estamos dispostos a sofrer para fazer a vontade de Deus. Exato. Nosso tempo não está muito grande ali, padre, mas a gente ainda quer chegar no terceiro fiat. Que é o fiat da santificação. Ok, é aí que entra mais um capítulo importante da nossa vida. Na medida como aceitamos a vontade divina descarregada, é uma palavra meio vulgar, no estilo de vida pessoal, de pessoas na sociedade, de pais e mães de família, de sacerdotes religiosos e religiosas, nós devemos todos fazer o possível para que o fiat divino entre a fazer parte da minha vida. E aqui gostaríamos todos fazer um passo para trás na história e chegar ao ano 1400, quando numa pequena cidadezinha bem perto de Assis, na Itália, mora Santa Rita de Cássia. Esta religiosa, dentro do seu quarto, no mosteiro, tem uma pintura, como aqui temos esta cruz assim, de Jesus coroado de espinhos, que carrega a cruz. E esta santa chega a pedir a Deus a graça de ter uma partilha do sofrimento de Jesus. Mas para aí, se eu estou com uma pedrinha dentro do calçado, não vejo a hora de parar para tirar esta pedrinha, que me atrapalha a maneira de caminhar. Como é que uma santa ou um santo chega a ter este desejo de ter uma participação? O que é que acontece? Um espinho da coroa do espinho de Jesus se afasta da parede e vai se colocar dentro, na fronte, em cima do olho esquerdo de Santa Rita de Cássia, criando digamos, um fedor, desculpe a expressão, um fedor e uma chaga que nunca cicatrizou até o momento da morte, da vida dela. E a tal ponto esta chaga virou fedia mesmo, né? Que nenhuma religiosa do mosteiro aguentava mais. Tiveram que construir dentro do pátio do mosteiro um quartinho, como se fosse um depósito de instrumento de trabalho, para ela dormir lá dentro, evitando de dormir, digamos, dentro das dependências do mosteiro, porque ninguém aguentava mais o mau cheiro. Sim. Agora, esta santa já tinha entendido muito bem a linguagem da divina vontade, a tal ponto que quando ela viu que Jesus lhe deu satisfação imediata, e, repito, carregou esta dor até o último instante da sua vida, aconteceu naqueles anos que na cidade de Roma se celebrava um jubileu com o ganho da indulgência plenária. E esta santa, era das monjas agostinianas, pediu licença para a sua superiora para poder participar da romaria. O mosteiro não era de estrita clausura. A madre superiora disse logo para Rita: não, porque com este cheiro ninguém aguenta ficar perto de você. Ela suplica Jesus a fazer desaparecer aquela cicatriz só para o tempo de ida e de volta para Roma. E por 2 meses, que durou a viagem dela, ela não teve aquela chaga. No mesmo dia que voltou para o mosteiro, novamente apareceu aquela chaga. Padre, é um sinal, né, de que a pessoa está vivendo na divina vontade, não é? Sim. A gente fica aqui com o coração ardendo. Eu espero que você em casa também esteja aí com o coração ardendo, tenha entendido um pouco mais, né? Até agora nós falamos, ainda vamos continuar o nosso programa. Agradecer ao Padre Guido, padre. né, Padre, que Muito com muito bom. carinho veio. O senhor é um querido, viu? Obrigada. Estamos aqui à disposição, porque, gente, eu acredito muito naquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. É verdade. Quanto mais se conhece, mais se ama.
Cristo. Tomara que hoje, através desse conhecimento, né, que o senhor está trazendo, muitas pessoas queiram viver na divina vontade, né, Sim, Fernando? Exatamente. Vamos fazer um intervalo, gente? Continue ligando, participando conosco. Já já a gente volta, o Padre Eduardo Dorgat vai estar conosco aqui, nosso fundador. Já já.